Olá, sexto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula, né? A gente vai entrar em outro assunto agora, que é o assunto do capítulo 7, né? Sobre Grécia e Roma, que a gente vai começar a ver agora essas civilizações importantes que a gente costuma chamar até de antiguidade clássica, de tão importante que elas são. E eu tenho certeza que vocês conhecem algumas coisas da mitologia e tal, então vai ser uma aula super interessante. Deixa eu começar aqui a apresentar. Começar aí já já para vocês. Foi? Então, beleza. O nosso capítulo 7, né, ele já começa aí com uma imagem que já diz muita coisa, né? Uma foto da Olimpíada. A Olimpíada é um dos grandes legados aí que a gente tem dessas culturas de Grécia e de Roma, né? Que são culturas muito, muito, muito influentes. Em parte, eles só são influentes assim porque os europeus que aprenderam com eles foram também levando essas coisas para o resto do mundo quando eles dominaram, né? Lembra lá quando os portugueses chegaram aqui para gente? Eles foram brigando com os indígenas e tal, eles foram meio que substituindo aquelas culturas que a gente foi vendo na última aula, né? Que eram as culturas dos indígenas, pelas culturas da Grécia e da Roma e dos anos seguintes, né? Nesses lugares e no resto da Europa. Então, a gente foi aprendendo que Grécia e Roma eram tão importantes assim, né? E assim, de fato, eles criaram muita coisa, porém, eles não são as únicas civilizações legais, né? Sempre bom a gente lembrar do que a gente tinha por aqui também, por mais que a cultura desses lugares aí, Grécia e Roma, tenha ficado muito marcante. Isso foi uma questão de guerras que foram travadas e tal, né? Não é uma questão de que Grécia e Roma eram melhores. Mas vamos aqui para a nossa matéria. E primeiro, o que é a Antiguidade Clássica, né? Antiguidade Clássica é o período de mais de 1000 anos da história em que Europa, opa, em que período de mais de 1000 anos da história da Europa em que civilizações grega e romana se destacaram pelo conjunto de conhecimentos que adquiriram. Bem importante isso daqui, hein? Presta atenção. E a chave aqui é a gente entender aqui que é clássico, né? Clássico é uma parada aqui antiga, porém é boa. Pensa quando tem uma música bem velha, assim, bem velha, que você não gosta, você fala que é uma música velha. Agora, quando você escuta uma música antiga, assim, que você acha super maneira, você pensa logo que é o quê? Nossa, essa música é um clássico. Ou então a mesma coisa para um carro, aquele Chevette, aquele Fusca todo ferrado que tu vê na rua, um carro velho. Agora, aqueles carros todo cromadinho, bonitinho, bem cuidado, né, com o tempo, a gente chama de carros clássicos, né? O jogo de futebol, que é clássico, é aquele que tem muita história, né? Que já aconteceu várias vezes, e por aí vai. Então, clássico é uma parada que é antiga e valorizada, que é o caso, né? Essas civilizações, Grécia e Roma, elas foram tão marcantes e os europeus gostam tanto delas e lembram tanto delas que eles costumam chamar de antiguidade clássica, enquanto que a nossa antiguidade aqui da América, por exemplo, não ganhou esse nome porque ela não é valorizada da mesma forma, né? Entre os séculos 5 e 4 a.C., né? A gente teve essa civilização grega desenvolvendo muito dos conhecimentos que a gente ainda usa das áreas de matemática, física, geografia, arquitetura, pintura, escultura, literatura, também teatro, filosofia, história. E a civilização romana ela se destacou principalmente pela lei e organização militar e arquitetura e engenharia, e a partir do momento que com essa organização militar ela foi tomando vários e vários e vários territórios, inclusive os territórios gregos, né, que foi ali em 146 a.C., eles conquistaram aqueles territórios ali da Grécia, e aí essas culturas se juntaram. A gente até vai ver um pouco mais à frente, por exemplo, sobre os deuses gregos, a gente vai ver os nomes gregos, porém cada um desses deuses ele também tem um nome romano, um nome na língua latina, né, que era a língua dos romanos, porque eles foram ali naquele lugar, os romanos foram ali naquele lugar da Grécia e ficaram convivendo com aquelas pessoas que viviam lá, e aí foram trocando informação, né? E aí, aos poucos, aquela cultura ficou meio parecida, né? A mesma coisa que acontece em qualquer lugar. Se você for no sul aqui do Brasil, né? Você vai ver que tem uma troca ali cultural grande entre o pessoal brasileiro e o pessoal dos países que a gente tem aqui vizinhos, né? Argentina, Uruguai.
Então, o pessoal do sul daqui do Brasil, eles pensam meio parecido, porque justamente está ali próximo, está trocando sempre uma ideia, um aprende a língua do outro para poder se comunicar, um faz comércio com o outro e por aí vai. Então, a gente acabou juntando meio que essa cultura clássica, que é essa grande mistura aí da cultura dos gregos com os romanos, e aí, conforme os romanos não tomaram apenas esses lugares, mas tomaram praticamente a Europa inteira, os europeus acabaram ficando com essa cultura clássica, essa mistura aí de Grécia e Roma, muito marcada para eles, e depois isso acabou vindo para a gente, né? Então a gente vê, por exemplo, construções que são nossas, né? Esse Museu Imperial em Petrópolis foi feito mais de 1000 anos depois de Grécia e Roma, porém ele ainda tem essas colunas aqui, ele ainda tem um monte de coisas inspiradas nessa cultura de Grécia e de Roma, né? As artes, a arquitetura podem ser vistas, né, com essa ideia de simetria, harmonia, proporção. Tudo isso ficou bem marcado, principalmente num período chamado Renascimento, que também teve lá na Europa, né, tipo, mais de 1000 anos depois também, mas que os caras resolveram lembrar de tudo que tinha sido feito em Grécia e Roma, então eles criaram esse nome de Antiguidade Clássica nessa época do Renascimento, né, e aí nós acabamos pegando por tabela, né? A política tinha essa ideia da democracia, de que você vai ter o pessoal ali da cidade convivendo, né? A própria palavra política vem de polis, que é cidade em grego, né? Então, aquilo que tem relação com o governo da cidade é o que se chamava de política. O esporte também teve os Jogos Olímpicos, eram bem diferentes ali na época, né? Eles tinham 13 competições, hoje em dia eles têm mais de 42, porque essa Olimpíada que vai ter agora já acrescentou esportes, né? Então o livro já está meio desatualizado em relação a isso. Mas eles que criaram essa ideia de juntar várias nações, na época não eram nações, né? Eram cidades, mas de juntar vários grupos, várias culturas diferentes para que você viva ali a paz por meio do esporte, em vez de você ficar disputando guerras. A mitologia, que é o conjunto de mitos, ou seja, o conjunto de histórias que a galera cria ali para explicar a realidade, para explicar o universo, para explicar como é que o mundo funciona, etc., né? Então, a mitologia grega, que se fundiu com a romana, né, e aí acabou virando a mesma coisa, estava ligada às crenças religiosas, ficaram presentes no nosso cotidiano até hoje em dia, porque a gente vê sempre esses deuses aparecendo, né, essas histórias aparecendo. Quem que nunca ouviu falar do cavalo de Troia, né? Existe até hoje esse termo que você fala cavalo de Troia ou presente de grego, quando uma pessoa recebe algum presente que na verdade é muito ruim, dá muito trabalho, sei lá. Alguém te deu um cachorro de presente e o cachorro destruiu tudo na tua casa. Aí você pode dizer que é um presente de grego, justamente inspirado na história ali dos gregos, de que tinha uma cidade que estava em guerra com outra cidade, aí disse que não, vou fazer paz, tá bom? Vamos ficar em paz. Então eles deram como presente para comprovar a paz ali um cavalo gigante de madeira, que ia ser um monumento bonito, que ia ficar lá na cidade dos outros, só que aí tinha um monte de soldado dentro e os caras se infiltraram na cidade e destruíram tudo lá na outra cidade. Então essa história já ficou muito marcada, já apareceu em filme, já apareceu em livro, já apareceu em um monte de coisa. Essa mitologia grega, depois transformada em romana também, ela está sempre aparecendo em várias coisas. Os nomes dos nossos meses, né? Março é referência a Marte, deus da guerra, por exemplo, e vários dos nossos meses também. Os planetas do sistema solar, né? Júpiter, Vênus, Saturno, Mercúrio, Urano, todos eles são nomes de deuses gregos e romanos. Quem nunca leu aí, né, o Percy Jackson, aquele livro ali que muitos de vocês gostam, que é inspirado na mitologia dos gregos, basicamente imaginando como que seria se hoje em dia esses deuses ainda existissem, eles estivessem aí escondidos, dominando as coisas sem a gente saber. Inclusive, esse livro é escrito por um professor de história, né? Por isso que ele quis falar aí sobre essa mitologia. O alfabeto dos gregos, ele é a base do nosso alfabeto, né? Então a gente tem algumas letras aqui parecidas, o alfa, o beta, esse eta é o H, o nu é o N, o tal é o T, então virou mais ou menos o que a gente conhece, né? Algumas se transformaram um pouco, tipo o Y, que virou Y, mas já era bem parecido, né? Aqui dá para ver.
Enfim, algumas letras sumiram, mas basicamente esse alfabeto ele foi bem marcante porque ele conseguia explicar muito bem os sons das palavras, né? Ao contrário de alguns outros alfabetos de outros povos que eram piores. Então teve povos que foram incorporando, né? Como por exemplo os russos que usam o cirílico, que é esse alfabeto grego transformado. A literatura grega também tem várias e várias obras que a gente até usa para tentar entender o que aconteceu na história dos gregos, né? Mas tem alguns livros que são muito conhecidos, já viraram filme também, já viraram desenho, um monte de coisa, tipo a Ilíada, a Odisseia. Na mitologia, né? Aqueles deuses que vocês conhecem, Zeus, que era o deus dos deuses, a Hera, que era a esposa dele, era a deusa do casamento e de todas as mulheres, a Atena era a deusa da sabedoria, o Apolo era deus da poesia, da beleza, Afrodite do amor, o Ares da guerra, esses dois eram um casal, né? Poseidon, que é o deus dos mares, é a inspiração do Aquaman, né, por exemplo, aquele herói. Então, sempre, né, essa mitologia, essa cultura deles marcada, aparecendo na nossa cultura até hoje. É muito interessante ver isso. Hades, deus da guerra, Hermes, tem uma empresa americana bem conhecida chamada FedEx que faz entrega, é tipo Correios de lá, né, que eles usam como símbolo o Hermes. Enfim, sempre vão aparecendo. A Deméter, né, que era a deusa dos cereais, da agricultura, lá para os gregos, para os romanos ela ganhou o nome de Ceres. Então, por isso que a gente fala cereais, né, porque seriam os produtos que ela cria. Enfim, tem várias histórias dessas que a gente poderia estar contando. E por meio dessas histórias da mitologia grega, a gente acaba descobrindo como é que os gregos estavam explicando ali a sociedade. Você acaba descobrindo coisas sobre a sociedade deles com base nessa mitologia. Por exemplo, quando você percebe que a deusa do casamento, que é a Hera, ela era atraída pelo marido dela, Zeus, direto, você acaba tendo uma percepção de que ou o casamento não importava tanto para os gregos quanto importa aqui para a gente, ou essa questão de só ficar com a pessoa que está casada, né? Ou então simplesmente os homens burlavam isso muito na época. Alguma das duas coisas, esse mito de que a Hera era super traída, né? Ele conta. E aí é importante lembrar que os gregos eram politeístas, justamente porque eles tinham esse monte de deuses, né? E esses deuses, eles apareciam, eles eram imortais, eles não morriam, porém eles tinham várias características humanas, eles viviam errando, fazendo besteira, o próprio Zeus traindo Hera, né? Mas a Atena, que é deusa da sabedoria, de vez em quando ela fazia umas coisas muito doidas, punia umas pessoas que não tinham nada a ver, e por aí vai, né? Coisas que hoje em dia a gente reprovaria. A filosofia, que é essa matéria que a gente tem até em colégio, né? Vocês não têm ainda, mas provavelmente vocês vão ter no ensino médio. A ideia da filosofia, o nome dela diz, a tradução de filosofia é tipo amigo, amizade com a sabedoria. Então é a ideia de que você vai ser sábio, de que você vai entender a vida, você vai entender o mundo. Então, o filósofo é o amigo da sabedoria. Ele é o cara que está o tempo todo tentando chegar a essa sabedoria. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai tentar explicar a natureza, o mundo, o ser humano, por meio do pensamento racional. E do conhecimento direto também, né? Isso quer dizer que ele não vai simplesmente ter um monte de achismos em relação à sociedade, que ele não vai ficar tendo qualquer opinião que. Opa, perdão qualquer opinião que foi passada para ele pelos pais, ou pelos amigos, ou qualquer coisa que ele escutou na rua. Ele simplesmente vai pegar argumentos, né, de um lado, argumentos de um outro, vai ter as próprias ideias dele e vai tentar usar uma lógica, alguma coisa que comprove argumentos dele para ele descobrir coisas ali como, sei lá, como é que é Deus, se Deus existe, por que, que os seres humanos foram criados, ou, sei lá, como é que a chuva acontece, como é que. Se as pessoas morrem, quando elas morrem, o que, que acontece com elas, se elas vão para algum lugar. Todo esse tipo de pergunta. A mitologia dava algumas respostas
para essas perguntas, né? Porém, os filósofos eles não estavam simplesmente satisfeitos em acreditar naquela metodologia. Eles se importavam em desbravar ali o pensamento mesmo, tentar ficar se fazendo as perguntas e achando respostas mais e mais inteligentes, debatendo entre uns e os outros. E essas ideias elas costumavam ser debatidas em praça pública. Virava praticamente um show ali que as pessoas iam ver, e com base naquilo ali eles iam debatendo com as pessoas que estavam lá, ou então um filósofo e o outro iam e eles se debatiam, e assim eles tentavam chegar em ideias mais importantes. Claro que antes deles chegarem num nível tão avançado de pensamento ali, né, que era fazer a filosofia, foi necessário que eles tivessem leis e moeda e escrita, e aí conforme aquela sociedade fosse ficando mais complexa, eles começassem a se questionar sobre coisas mais difíceis ali da vida, né? Então você não tem simplesmente do nada os filósofos surgiram, né? A filosofia ela surge ali dos caras terem uma sociedade bem estruturada ali que funcionava, né? E aí com o tempo foram algumas pessoas se dedicando a tentar melhorar a vida com base nesse conhecimento. Alguns nomes desses filósofos, né? O Tales de Mileto, ele criou algumas coisas ali sobre a matemática. Ele tentou evitar essa interpretação mitológica ali do mundo e entender as coisas de uma forma mais racional. O Sócrates, que era de Atena, ele é considerado um dos mais importantes ali, né? Pensou em todas as áreas, ética, moral e política, e ele tem principalmente esse método de perguntas e respostas para você chegar a uma conclusão, né? Que é o chamado método socrático, é bastante importante. O Platão, também de Atenas e aluno do Sócrates, inclusive, né? Ele criou uma academia na qual o pessoal faria filosofia e estudos no geral ali sobre a sociedade e sobre a natureza. E ele tinha essa ideia do mundo das ideias e do mundo físico, né? Então você tinha que separar as coisas que pertenciam ao mundo das ideias e as coisas que pertenciam ao mundo físico. Até a expressão platônico, né? Ela existe por conta do Platão. Não sei se vocês já ouviram falar sobre um amor platônico, que é aquele amor que fica apenas no plano das ideias e nunca vai para a vida real, a pessoa nunca confessa o que ela sente, nunca tenta ficar com a outra pessoa, nada, né, não faz nada, então só fica na cabeça. Então seria justamente um amor platônico, porque assim como Platão falava, ele ficava só no mundo das ideias. E o Aristóteles, que, nossa, ele pensou um monte de coisa ali sobre vários campos do conhecimento, inclusive lógica, ética, política, várias coisas pensadas por ele são utilizadas até hoje em dia, ok? Então vamos agora para o nosso exercício da próxima página. Vocês pausem aí e abram na página 317, módulo 2, né? Para vocês fazerem o exercício, ok? 3, 2, 1, pausou. Voltou com a nossa correção. Exercício bem rapidinho. Relacione os conceitos com sua definição correta. Mitologia é o conjunto de narrativas simbólicas que explicava a origem dos seres humanos no universo dos fenômenos naturais. Cultura clássica é o conjunto de conhecimentos dos gregos e dos romanos, né? Foi chamada de clássica justamente porque ela era valorizada pelos europeus. E os filósofos eram pessoas que buscavam explicar a natureza de maneira racional, conhecidas como amigos da sabedoria, né? Philos é amigos, Sophos vem de Sofia, né? Que é sabedoria. Encontre no diagrama as palavras relativas à cultura clássica apresentadas abaixo. Depois escolha 2 palavras que você encontrou e forma uma frase com elas. Então, mitologia está aqui, língua, alfabeto, filosofia, sabedoria, literatura. Você pode escolher quaisquer 2 para fazer várias frases, então isso depende de vocês, né? Mas alguns exemplos de frase seriam, sei lá, a língua de diversos povos dependia de alfabetos diferentes para ser escrita. Ou então a mitologia explicava a natureza com base em ideias mais simples, enquanto que a filosofia buscava argumentos racionais. São várias frases que vocês poderiam fazer ali, né? A filosofia era um método de buscar a sabedoria, e por aí vai, ok? Então vamos para o nosso exercício da folhinha, que vocês já fizeram. Se vocês não fizeram, parem agora para fazer, por favor, e vamos corrigir. Complete corretamente o texto a seguir. A Antiguidade Clássica é o período de mais de 1000 anos em que civilizações gregas e romanas se destacaram na Europa.
Muitos dos conhecimentos que temos hoje em dia nas áreas de matemática, física, geografia, arquitetura, pintura, escultura e literatura, além de grandes obras de teatro e filosofia, vieram dos gregos. E quando os romanos conquistaram seus territórios, incorporaram vários elementos de sua cultura. Ok? Numere corretamente relacionando cada deus grego com sua área de domínio. Poseidon é o deus dos mares, Afrodite, deusa do amor, Hermes era o deus mensageiro, Ares era o deus da guerra, Atena era a deusa da sabedoria, Zeus era o deus que era o rei de todos os deuses, né? Então, poderia ser chamado de deus dos deuses, talvez, como está no livro, ou a Hera, e a Hera era a deusa do casamento. O que é um filósofo e o que ele faz? Os filósofos eram as pessoas conhecidas como amigas da filosofia, que buscavam explicar a natureza, o mundo e o ser humano por meio do pensamento racional e do conhecimento direto. Os nomes incluem Tales, Sócrates, Platão e Aristóteles, que era a segunda pergunta, cite o nome de 3 filósofos gregos, ok? Então, voltando aqui ao nosso livro e acabando com a nossa apresentação, a gente tem a nossa aula de hoje terminada, ok? Muito obrigado, espero que tenha sido legal para vocês e a gente se vê na semana que vem. Continue estudando aí bastante direitinho, ok? Um abraço para vocês. Boa semana.